Iniciando mais um podcast Além da Página, nós queremos começar esse podcast de hoje agradecendo a presença, a participação e o carinho de todas as pessoas que nos acompanham no YouTube e no Instagram. E já aproveitando, se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E compartilhe aquela informação, aquele conteúdo que você achou relevante e que para outras pessoas também farão sentido. Hoje o nosso podcast é totalmente diferente. Nós vamos falar sobre um festival, o maior festival que vai acontecer aqui na cidade de Rio Preto, e nós estamos trazendo a idealizadora do Festival Soma. Ludmila, seja muito bem-vinda ao Além da Páginas. Bom dia, Rô. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o Festival Soma. Maravilha. Lu, antes da gente falar do Festival Soma, fala um pouquinho sobre você. Quem é a Ludmila? Como que a Ludmila chegou de fato a esse momento de idealizar eventos? Então, a Ludmila começou a fazer evento há muito tempo atrás, né? Mais de 20 anos atrás, né? Porque eu sou formada em marketing, fui criada dentro de uma agência de publicidade, então minha mãe é da área de marketing, então a minha vida inteira foi entre agência de publicidade, TV Band, então isso sempre fez parte da minha vida. Tá. E eu entrei na parte de eventos, sempre gostei bastante, principalmente os eventos corporativos, né, que eram algo muito especial para mim. Fiquei um tempo fora, né, que eu acabei entrando para uma outra área que também é uma grande paixão, né, que é o segmento joalheiro, onde eu atuei por 25 anos. Aí eu parei, né, porque não dá para a gente continuar viajando a vida toda, e eu quis fincar raízes realmente, voltar para Rio Preto, e eu montei loja, e aí dentro da loja eu falei, poxa, eu não consigo ficar esse tempo assim, essa coisa da rotina não é para mim. Sim. E eu voltei para os eventos, e aí eu comecei a fazer eventos voltados para a área esportiva. Então eu fiz 5 torneios de beach tênis e estou indo para o 6º. E com isso a gente sente ali a energia das pessoas que estão, né? Porque aí vai a família inteira, é um ambiente gostoso, a gente vai, passa o dia ali e tem aquela coisa da disputa, mas tem também os grandes amigos que a gente faz. Então foi algo muito gostoso essa volta para os eventos para mim, né? E aí desde o começo do ano passado, eu já tinha em algumas viagens, em algumas vivências, eu tinha o desejo de trazer um evento como o Soma para Rio Preto. Tá. Porque o Soma é um evento que ele faz parte da minha vida, faz parte de quem eu sou. E a gente vai aprender e conhecer um pouquinho mais sobre o Soma. E vamos começar então trazendo um pouco desse posicionamento do festival. Ele hoje é anunciado de fato como o maior festival wellness do interior paulista. Eu quero que você explique de fato o que significa isso na prática. Então, hoje muito se fala sobre o wellness, né? Hoje o wellness é um segmento que mais cresce a nível mundial. Para quem não conhece, o que é? Bem-estar. Quando a gente fala wellness, a gente fala de bem-estar. E bem-estar hoje é algo que cresce, ele cresce 7,2% ao ano, acima do PIB mundial, que é 4,8%. Então, quando a gente fala de bem-estar, a gente fala dos condomínios que estão nascendo hoje, preparados para receber as pessoas para uma melhor qualidade de vida, que você pode ver hoje que tem vários condomínios que eles têm área de massagem, área de academia, piscina coberta, sala de recuperação, sala de nutrição. A gente vai também para a parte da roupa fitness hoje, que a roupa hoje ela é pensada para durar mais, para ter melhor qualidade, para você se sentir bem com ela. A gente vem hoje para toda uma onda de bem-estar, que nós temos inúmeros produtos hoje que tem whey protein. Então, o bem-estar, ele é um conjunto de corpo, mente, espírito, todos numa mesma sintonia. E não é algo que as pessoas falam assim, mas bem-estar é só para quem pratica atividade física e está bem com o corpo. Não, bem-estar é estar bem consigo mesmo. É olhar, eu falo que quando a gente teve a pandemia, a gente pegou e começou a olhar muito para dentro. Então, a gente se focou olhando para dentro de nós.
E hoje a gente vive um momento que a gente precisa, sim, cuidar do nosso interior, cuidar de quem nós somos, mas a gente precisa entender que a gente vive no coletivo. Sim. Então, por isso que grandes eventos hoje, corrida que está em alta, beach tênis, tudo é o coletivo, para que a gente possa fazer isso de uma maneira gostosa com as outras pessoas. Tá, maravilha, perfeito. Como que nasceu, o Lu, a ideia de se criar um evento tão grandioso aqui em Rio Preto? Então, primeiro assim, quando eu pensei no Soma e quando eu comecei a pesquisar o mercado wellness, veio também de uma parte que mexe comigo como pessoa. Quando eu me separei, alguns anos atrás, eu via que pouco se falava em o que fazer. Porque quando a gente se separa, a gente fala assim, tá, e aí, agora? Quem eu sou? O que eu faço? O que eu gosto? E dentro de todas as atividades que hoje tem no Soma, são atividades que eu passei, foram ciclos que eu fui passando e que foram me transformando na pessoa que eu sou hoje. Então, quando eu pensei em fazer um evento, eu queria que as pessoas sentissem a mesma coisa que eu senti, que eu falo que é um resgate. É o resgate da sua alma, é o resgate da sua identidade, é trazer de volta quem realmente você é. Porque a pessoa que era, vamos falar, 30 anos, quando era casado, não é mais a mesma pessoa hoje. Então eu falo que o Soma ele traz muito um resgate para as pessoas, para que elas possam entender quem elas são e principalmente entender que nós somos seres em construção. Então nós temos muita coisa para aprender. Então o Soma veio muito disso, do meu desejo de trazer para as pessoas vivências que fizeram diferença na minha vida. Tá, maravilha, perfeito. O que que significa essa palavrinha soma dentro do evento? Então o Soma ele tem vários significados para mim dentro do evento, né? O Soma vem do grego que significa corpo, né? Mas fora isso, cada uma das pessoas que eu convidei para fazer parte do evento, eu sempre digo para eles que eu estou organizando o evento, mas cada um deles faz parte. O evento só acontece com a soma De do todos. conteúdo de todos eles. Eu falo que é como se fosse uma árvore e cada um deles fosse o galho dessa árvore. Então, eles fazem essa soma, eles fazem esse evento. E eu sempre deixo isso muito livre para cada um deles. Então, hoje, cada uma das pessoas que estão dentro do festival, eles são responsáveis por suas áreas, eles estão dando os seus nomes ali, né? Eles estão levando o seu Tá. conhecimento ali. Então, o Soma vem disso. E quantas horas, Lu, de experiência realmente o público vai poder vivenciar? Isso é uma coisa que eu acho muito legal as pessoas entenderem, porque ele não é um evento palestra. Então a pessoa ela não vai chegar lá e ela vai ficar sentadinha no ar-condicionado, formal. Não é esse o propósito do evento. A ideia é que as pessoas realmente vivenciem todas as experiências. Vão ser mais de 20 horas de evento ao longo dos 2 dias. Então a pessoa vai entrar no festival, ela vai ser recebida com o café da manhã, até porque a gente quer que as pessoas comecem a interagir entre elas. Das 9 às 19, ela vai ter várias atividades acontecendo. E as atividades vão estar acontecendo simultaneamente. Então, como eu vou escolher? Aquilo que vai fazer sentido para você. Então, naquele dia, vai fazer sentido uma determinada atividade. Aí você vai fazer aquela. Olha, não, eu quero fazer a outra. Todas vão estar lá. O que eu acho mais interessante é que o ingresso contempla todas as atividades. A pessoa não vai, assim, eu já tive em alguns festivais onde você paga para ir no festival, mas chega lá você tem que pagar por isso, por aquilo outro, por aquilo outro. Não, ali tudo está dentro do valor do ingresso único. Perfeito. E aí eu quero saber outra coisa. Quando você fala, igual você falou agora há pouco, dessas mais de 20 horas de atividades, além disso, tem algo que está também incluso? O que vai estar incluso dentro disso tudo? A pessoa vai poder fazer a vivência de yoga com Sound Healing, então assim, que é conduzida por um grupo muito legal, que é a Gisela
junto com a Manu e com o Marcelo. Então, assim, eles colocaram, esses tempos atrás, aí no Sesc, 300 pessoas numa aula de yoga. Então, é algo muito gostoso de vivenciar. Então, nós vamos ter a yoga, nós vamos ter o funcional com o Léo Oliani e a Natane Oliani, que além de estarem dentro do funcional, são corredores da Corrida dos Sertões. Então, tem um baita know-how dentro da área esportiva. Nós vamos ter a corrida com o Hugo Souza, que é atleta olímpico, que já correu revezamento 4%, então assim, que tem um baita conteúdo para trazer. Nós vamos ter também a aula de Mahamudra, que vem com o César Curti para cá, que vai dar essa aula. Nós vamos ter também uma parte de um lado da defesa pessoal com o Dan Ferraz. E nós vamos ter todas as vivências. Então, até aqui, tudo o que eu te falei, a pessoa vai para fazer. Então, eu digo assim, vai com uma roupa confortável, vai com tênis, vai com uma legging, porque a ideia é que você experimente um pouco de cada uma dessas atividades. Tá. Você falou, então, muito sobre essas práticas esportivas, né? O funcional, a corrida, o Mahamudra. Agora, nas vivências, né? Eu sei que você está trazendo também o yoga, a constelação familiar, Sim. Né? O mindfulness. Eu acho que assim, as vivências... É assim que fala mesmo? Mindfulness. Tá. As vivências são coisas muito legais, porque assim, ó, por exemplo, constelação familiar com a Renata Pinotti. A primeira vez que eu fiz constelação familiar foi com ela. Então, a constelação familiar, para quem nunca fez, eu acho que é uma experiência que todas as pessoas deveriam fazer. Porque ela nos traz um direcionamento de qual é o nosso lugar dentro da nossa família e qual é o nosso lugar dentro da sociedade. Qual é o papel que a gente tem que ocupar. Tá. Principalmente porque a gente tem muito um hábito, né, de querermos ser os pais dos nossos pais. E a constelação familiar diz muito não. Ocupe o seu lugar dentro da corrente para que as coisas fluam de uma maneira melhor. Então, a Renata vem com a constelação familiar, que eu acho muito legal. Nós vamos ter a Bruna Barbosa, que vem também trazendo de um tema muito atual, que é burnout. Então, ela vem com isso muito forte. Tá. A gente tem a Miriam Rocha, que vem com cartografia do corpo, que, ou seja, é um estudo do corpo através da leitura, que vai fazer uma leitura dos movimentos para que você encontre um melhor equilíbrio. Então, também é algo muito legal. Nós vamos ter algo que eu acho muito gostoso, né? A Bianca Palácio, ela é hoje uma médica formada na Índia em medicina ayurveda e que ela vem especialmente para o Soma para dar duas vivências. Uma vivência falando sobre nutrição nutrição e o corpo, nutrição e mente, e uma outra vivência onde ela vai trazer especiarias e grãos da Índia e trazer isso para as pessoas e mostrar como isso funciona na prática. E a Bianca é uma riopretense que se formou lá, que vai se especializar agora no Egito, na parte de ginecologia. Então, vem com algo muito interessante, muito inovador para Rio Preto, que é a medicina ayurveda, que é algo milenar, né? Ela vem antes de qualquer outra medicina. Então, é uma vivência muito interessante. Maravilha. Agora, na sua opinião, como que todas essas experiências, elas ajudam, de fato, a desenvolver a consciência física e emocional? Isso você falou que você trouxe muito do seu despertar lá atrás. Sim. Então isso, de certa maneira, te ajudou, física e emocionalmente. E como que você hoje busca com o Festival Soma e com tudo isso, que isso também chegue até as pessoas? Eu vejo que, primeira coisa, a pessoa precisa se permitir. Eu acho que quando a gente se permite, quando a gente se coloca ali no papel de espectador, de ouvir e entender e começar a deixar que aquilo ressoe dentro da gente, sem deixar que o ego fale mais alto. Então, quando a gente se despe,
Vamos se despir de toda a nossa roupa, de todo o nosso ego. Vamos tirar ele do lado e vamos estar ali realmente sentindo com a alma. Quando a gente sente com a alma, as coisas vão começar a fazer muito sentido. Porque você vai ouvir uma palavra ali que a Renata vai falar e você vai falar, nossa, isso faz sentido para mim. Aí você vai pegar e vai ver um alimento que a Bianca vai trazer lá e falar, nossa, olha, quando eu como aquele alimento, eu me sinto mais ansiosa. Aí você vai lá para a cartografia e vai falar, nossa, se eu fizer esse exercício, essa prática, eu vou trazer a calma. Então, tudo se encaixa. Tá. O festival inteiro ele foi desenhado baseado nos 5 elementos. Terra, água, ar, fogo e éter. Então, para que cada um desses elementos fossem importantes dentro do corpo e da mente das pessoas. Perfeito. Maravilha, falou muito bem. Agora a gente vai ter também um outro campo muito bacana para quem gosta de conhecimento, Sim. com um pouco de dinâmica, que são os talk shows. Então, os talk shows eu acho que para quem puder assistir a todos, eu gostaria de participar de todas as vivências e assistir todos os talk shows. Mas vai ser possível isso? Vai ser possível, vai ser possível. Por isso que a gente tem assim, eu assisti o talk show, mas eu perdi a vivência. Tá, então eu tenho a vivência no outro dia, tá? Mas os talk shows são muito legais, que a gente vai ter temas como menopausa, emagrecimento, treino após os 40, suplementação, overtraining, como conciliar a vida empresarial com a vida esportiva. E esses talk shows, eles vão ser compostos por grandes nomes. Eu falo assim, hoje, quando a gente fala do assunto menopausa, o primeiro nome que vem é doutora Lívia Vieira. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente vem para doutor Ivan Togni Filho. Né? Quando a gente fala em cirurgia plástica, doutor Rodrigo Mota. Quando a gente fala em dermatologia, doutora Camila Mota. Né? Quando a gente fala em nutrição, a gente tem o doutor Luiz Neto, a gente tem o Rafael Soares, que é o médico nutricionista do Mirassol. Então, assim, nós temos vários médicos ali compondo. Além disso, nós temos o Adriano Frois, que é médico do esporte. Nós temos um psiquiatra, que é o Dr. Cassiano Coelho. E junto com isso, a gente tem esportistas. A gente tem, por exemplo, Marilza Saldanha. Poxa, mulher já competiu inúmeras provas de Ironman, inúmeras provas de triatlon. A gente tem Alex Briani, que é uma grande referência no esporte riopretense. Então, assim, até se eu esqueci o nome de alguém, mas todos são pessoas que vão trazer um conteúdo. Todos são pessoas que são referências dentro do que eles hoje se dispõem a oferecer como serviço e com certeza vai contribuir muito com o conhecimento deles para o festival. E tanto que assim, eles estão tão preocupados em trazer o melhor conteúdo possível que cada um deles está estudando exatamente o seu tema para que possa entregar o seu melhor. Então, isso é muito interessante. Eu falo, estudante de medicina, estudando de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição. Poxa, é uma excelente oportunidade de você ouvir pessoas que já atuam na área há muito tempo falando sobre temas tão atuais. Maravilha. Então, os temas são realmente, assim, muito interessantes. Fora que a gente está também, assim, trazendo empresários e médicos que, além de estarem nas suas áreas, também são grandes esportistas, né? Por exemplo, o Renato Russo, da Euromotors, é um cara que consegue conciliar sua vida empresarial e não abre mão de 4 vezes por semana pedalar e que vai correr uma maratona. Então, são pessoas que usam o esporte como disciplina para organizar a sua mente. E isso é legal para a gente transmitir para as pessoas. Perfeito, maravilha. Hoje, se você puder falar um pouquinho mais, vamos pegar agora esses médicos, principalmente, que vão compor ali o talk show. Quais são alguns nomes e alguns dos assuntos mais interessantes que eles vão abordar? Olha, eu como mulher, né, já passando da casa dos 40... Menopausa. Eu acho que é algo muito interessante para as mulheres, porque existe muito mito sobre isso. Sobre, qual é a atividade física, tem que repor hormônio, não tem que repor, ganho de peso,
perca da massa muscular. Então, é um assunto muito interessante. Do mesmo jeito que eu acho que o assunto, quando a gente fala suplementação, é uma coisa que assim, tá, o que é suplementar? Suplementar, eu tenho que tomar whey, eu tenho que tomar creatina, eu tenho que tomar ômega, eu tenho que tomar... O que é Que é suplementar? um assunto que às vezes gera muita confusão. Por quê? A gente vive hoje numa era digital, onde a gente sempre está olhando o que o outro está fazendo. Sim, Só que o que o outro está fazendo muitas vezes não é o que a gente precisa. Então, não, quando a gente fala de suplementação, é complicado, porque você precisa estar baseado em informações do seu próprio organismo. sim. E são temas que, por exemplo, emagrecimento. Hoje a gente vive a era das canetas emagrecedoras. Mas até que ponto as pessoas estão visando a saúde? Até que ponto o espelho delas está virado para a internet? Porque as pessoas hoje elas buscam um emagrecimento tão rápido, mas elas não entendem que se elas pararem com a caneta, tudo aquilo vai voltar. Então tem que ter um caminho Tem que ter um alicerce mais mais forte. forte. E esse alicerce mais forte, não adianta que você não vai conseguir se você não procurar um bom endócrino, um bom nutrólogo, um bom acompanhamento, né? Por quê? Porque você vai direcionar qual é o alimento certo, Tá. qual é o horário de comer, qual é a atividade física. Então a gente tem coisas muito interessantes dentro disso. Até na parte de overtraining, eu quis trazer um médico que é o Dr. Henrique Niltman, porque além dele ser hoje médico, cirurgião torácico, foi um dos primeiros a fazer o transplante de pulmão em Rio Preto, se especializou fora, é hoje um atleta, né? Então a gente sempre fala sobre essa questão. Qual é o limite entre o que eu posso dar e o meu corpo vai aguentar? Tá. Então, porque tem que ter esse limite, senão a gente passa, né? Esses tempos atrás eu estava conversando com um atleta que começou muito jovem, né? O Renan Torres. Então, ele começou no judô muito jovem, agora ele está com 23 anos. Você fala, e aí, vamos continuar? Ele fala, não aguento mais. Então, tem um limite, né? Então, esse limite é interessante. Então, eu acho que todos os temas que estão ali, o Dr. Fernando Lira, ele vem, além de ser nutricionista, ele é triatleta. Então, o cara está com 60 anos e ele continua competindo. Tá. E com toda a força, com toda a disposição. Então, são pessoas que vão trazer todo um conhecimento técnico, mas vão trazer a vivência deles dentro disso, o que eu acho muito interessante. Porque eu não quis trazer médicos que simplesmente fossem ali vender a técnica. Eu quis trazer médicos que realmente vivem isso. E todos eles vivem isso. Perfeito, Lu. E nós também teremos, né, além do talk show, das vivências, nós vamos ter alguns nomes bem fortes, que são os palestrantes. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho quem são essas pessoas e o que nós podemos esperar de cada um deles. Então, quando eu fui selecionar e pensar, né, nessas pessoas para estarem aqui com a gente, eu busquei muito pessoas que, além de terem sido referências no esporte, que elas continuam hoje atuando de uma maneira muito forte, tanto na formação de jovens como nas suas vidas. Então, eu vou pegar, por exemplo, Flávio Canto. Eu ligava a televisão, né, de jovem, você ligava no domingo, você tinha sempre ou Flávio Canto ou Fernanda Keller. Eles estavam lá, né? No domingo do esporte, estavam lá os dois. E aí você pega o Flávio Canto, é um cara que lutou, que aprendeu a cair, como ele mesmo diz, que aprendeu a superar, que foi medalhista olímpico, que foi o ex-número 1 do mundo e que hoje mantém um instituto chamado Instituto Reação, que forma jovens atletas. E o cara hoje trabalha focado em formar jovens atletas. E isso é algo que é muito interessante, porque tem muito atleta que virou e falou assim, não, eu parei, eu virei só palestrante. Não, ele, se você pegar agora e falar, ele está lá no instituto, ele está lá buscando. O propósito dele continuou. Continuou, mesmo após ele sair do tatame. Tá. Então, essa verdade faz muito sentido para mim, sabe? Então, eu quis trazer Flávio Canto, porque eu considero a história dele uma história muito importante no passado
e no presente. Perfeito. O César Curti, eu falo assim, César Curti, o Mahamudra hoje, ele tem 2 braços, lógico, tem o Mahaplay e o Mahamudra. Eu gosto muito da metodologia do Mahamudra. Por quê? Porque o Mahamudra, ele não é só para o cara que já faz atividade física. Se a gente olhar a história, ele pega pessoas que estavam 30, 40 quilos acima do peso e hoje estão competindo Ironman, estão competindo triatlo e estão se saindo bem, sabe? Então é um cara que ele faz um equilíbrio muito legal do corpo, do movimento, da consciência e da espiritualidade. Certo. Porque o que determina uma prova hoje de longa duração é a mente. Então, se a sua mente não está em equilíbrio, você não vai conseguir correr nem 5, nem 10, nem 20. E o César traz muito isso. E ele tem uma linguagem muito jovem, então eu acho gostoso isso, de ver a forma dele tratar. Então é uma pessoa que eu já acompanho há bastante tempo e que é da nossa região, ele é de Ribeirão, né? Hoje ele mora em Florianópolis, mas é de Ribeirão. Então que vem trazendo um conteúdo muito legal. Perfeito. E Alan Dias Castro, eu falo que todos os dias eu escuto, né, o Voz ao Verbo, porque a palavra dele, o dom da comunicação dele, mexe com a gente, né? Então ele tem uma maneira de penetrar a alma muito forte. O livro que ele escreveu com a Monja Coen é um grande exemplo disso. E é um cara que tem essa forma de se comunicar com as pessoas que faz você pensar. Eu acho que o mais importante hoje, quando você ouve, principalmente no Instagram, é você ouvir algo que te faz refletir. E ele consegue fazer isso. Então, ele te faz refletir. Até porque a gente está bombardeado de informações fúteis a todo tempo. Isso. E ele vem e ele coloca uma coisinha assim que você faça assim, o resto do dia pensando, nossa, mas será? Né? Igual esses dias ele tocou num ponto falando quem era o seu maior sabotador, né? E somos nós mesmos. Nós somos os nossos maiores sabotadores. E aí ele fala, olha, o meu sabotador me deixou preso na gaiola, o meu sabotador me disse que eu não dava conta, o meu sabotador disse que eu não era capaz. Então são coisas que nos fazem pensar. Tá. Então eu quis muito trazer ele em função disso. E tem a Fernanda Keller. Fernanda Keller, eu acho que assim, os jovens, eu falo que eles talvez não tenham esse conhecimento, mas ela é uma mulher que transformou a história da mulher no esporte, né? É uma mulher que hoje ela faz parte de um hall das mulheres que mais competiram provas de Ironman no Havaí. Essa mulher ela conseguiu competir 21 provas consecutivamente. Então, assim, ela é uma história. É uma mulher hoje que está na casa dos seus 60 anos, corre, nada, pedala, viaja o Brasil todo competindo, continua participando de provas de triatlon, continua participando de Ironman, tem um projeto social forte no Rio de Janeiro. Então, é uma referência. Eu acho que não existe hoje um maratonista, uma pessoa do Ironman, do triatlon, que não sabe quem é Fernanda Keller, né? Ela tem uma bagagem conquistada a duras penas. No começo da carreira dela, não tinha patrocinador, não tinha incentivo, não tinha nada. E a mulher, ela conseguiu ir conquistando o seu lugar no espaço. Então, hoje, quando a gente fala em mulheres acima dos 40 anos e que a gente escuta que você não pode mais nada, você vê uma Fernanda Keller e ela diz, não, você mulher, você homem, acima dos 40, 50, você pode. Não existe idade para você começar, não só a praticar atividade física, mas olhar para você como um todo, né? Na nutrição, no esporte, no cuidado. Então, eu acho que o recado maior que eles trazem para a gente, além dessa questão da performance, da ação social, é de dizer para as pessoas que não existe idade para você começar a olhar para você. Perfeito. Ô Lu, agora vamos falar um pouquinho sobre essa experiência, né, do espaço do festival. Foi tudo muito bem pensado, onde de fato você queria que fosse realizado.
de fato é um evento para você ir e ficar e aproveitar essas mais de 20 horas? Eu queria muito, assim, um espaço que pudesse que as pessoas se sentissem fora do ambiente urbano, que as pessoas pudessem entrar ali e se desconectarem. Eu até brinco que se eu pudesse, eu colocaria bem na porta assim: "Deixe seu ego aqui, entre só você". E ali você entrar e poder pisar no chão de terra ali descalço, poder sentar ali na beira da piscina e pegar ali o seu solzinho, assim, falar: "Não, eu estou recebendo minha vitamina D", que eu possa sentar ali para fazer a minha prática de yoga. Então o espaço hoje, né, escolhido, que é o espaço da Elago, foi um espaço que me cativou demais, porque ali você contempla tudo, as pessoas conseguem ir realmente para passar o dia todo ali. Então a Tá. ideia é que a pessoa chegue lá de manhã, vai ter o seu estacionamento super confortável, não precisa parar lá longe, estacionou, entrou, não tem que se preocupar com mais nada. A gente vai ter todo um serviço de praça de alimentação ali, então a pessoa acabou a atividade no horário do intervalo, vai lá na praça de alimentação, escolhe o que ela quer comer, sabe, descansa. Vão ter vários loungezinhos montados durante a área do espaço, para as pessoas sentarem, para as pessoas Tá. se conhecerem. Então é um espaço que realmente foi pensado com muito carinho. Perfeito. E vamos falar um pouquinho mais, inclusive, qual que é de fato a experiência que você quer causar, aquele impacto inicial, a hora que a pessoa pisar ali? Eu vou te falar que assim, Rô, quando eu pensei em fazer o festival, o que eu mais ouvi das pessoas foi que eu estava ficando louca, né? Onde já se viu você querer fazer um evento como esse em Rio Preto, né? Rio Preto não está acostumado com esse tipo de evento. E aí, com o tempo, eu comecei conversando com uma pessoa, conversando com outra, e eu entendi que Rio Preto é carente de um evento como esse. Ele é carente de um evento aonde o foco não seja bebida, sertanejo, Uhum. feijoada, churrasco. Nada contra, não é isso, mas é que é preciso que a gente pare um pouco e olhe para a gente de uma outra forma, olhar sem ser para o lado externo, Sim. sabe? Olhar para o lado interno. Então, o que eu espero do festival, primeiro é que ele perpetue e aconteça todo ano. Esse é o meu grande desejo. É que as pessoas comecem a olhar, até mesmo quando a gente fala em apoiadores. Hoje é muito difícil quando você fala para um apoiador, fala: olha, vamos apoiar um festival, a pessoa, tipo, "Ah, um festival de bem-estar? Por que que eu vou apoiar um festival de bem-estar?" Então, que as pessoas quebrem esse paradigma, né, e entendam que apoiando um festival de bem-estar, você está apoiando qualidade de vida e você está apoiando que as pessoas estejam junto ao seu produto. E para a população, para as pessoas que estiverem lá, eu quero que elas sintam, que elas saiam de lá com a sua energia renovada, que elas saiam de lá entendendo que somos seres em construção, que precisamos nos abastecer de coisas boas, nos cercarmos de pessoas de boas energias e que sozinhos nós não somos nada. Ninguém faz nada sozinho. Com certeza. E para quem quiser participar do Festival Soma, como que a pessoa faz para garantir o seu ingresso? Então, nós não abrimos um festival para termos muitas pessoas. Então, o festival é um número pequeno de ingressos, porque a gente quer realmente que as pessoas vivam a experiência. Então, a gente não está buscando quantidade de pessoas, a gente está buscando qualidade no atendimento. Então, os ingressos são limitados, os ingressos estão à venda no simpla.com.br. Tem o link lá na bio do Instagram do festival. Os ingressos hoje, inclusive, tem a possibilidade da pessoa comprar para um dia só ou para os 2 dias, então ela escolhe de acordo com a Tá. programação. Colocamos também a questão dos ingressos com meia entrada para estudantes, porque nós achamos importante eles estarem lá, porque é uma nova geração, são futuros médicos que vão estar aí, né? Nutri, físio, então, que vão estar e que eu acho que estar ali em contato com as pessoas é Tá. importante.
Então, nós colocamos os ingressos ali, a gente até fala, olha, compre um pouco antes, principalmente esses do meio ingresso, porque é uma quantidade pequena. Se organize para ter um dia agradável, para estar ali, mas não perca a oportunidade. Porque só para você ter uma ideia, assim, um comparativo, se você for fazer hoje uma atividade, vamos pegar, sei lá, uma constelação familiar em grupo, você vai pagar R$ 170. Se você for fazer uma aula hoje de yoga, você vai gastar R$ 100. Se você for fazer uma vivência da medicina Ayurveda, você vai gastar outros R$ 200. Só aí você gastou entre R$ 500 e R$ 600. E nós colocamos os ingressos com valor mínimo, justamente porque a ideia não é um fim lucrativo, é poder trazer para as pessoas algo que salvou a minha vida e que eu quero que salve a vida de outras pessoas, que possa fazer sentido para elas. Maravilha. Lu, se você pudesse definir o festival em uma frase, qual seria? Eu acho que o festival, ele, até esse momento, é a união de pessoas que têm o mesmo desejo de tocar a alma das pessoas e de poder mostrar para as pessoas que a vida pode ser muito diferente do que a nossa correria do dia a dia. Maravilhoso. Acho que é isso. Parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. Parabéns que o festival seja um sucesso e que seja de fato um despertar de consciência para as pessoas que se abrirem para estar lá e poder usufruir de todas as vivências, conteúdos. Eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, eu sei que você realmente está pensando em todos os detalhes, pensando em cada nome, que realmente esses nomes vão contribuir. Então, que você seja muito assertiva e que você tenha muitas realizações com o Festival Soma, que seja o primeiro de muitos. Muito obrigada, hein? Quero fazer o convite para você e o convite a todos para que estejam presentes. Festival Soma. Por favor, então, use a câmera. Então, Festival Soma, 11 e 12 de abril, Lago Eventos, em São José do Rio Preto. O meu convite é para todas as pessoas, para aquelas que um dia praticaram atividade física, para aquelas que nunca praticaram, para aquelas que têm o desejo de experimentar algo novo e sentir algo novo nas suas vidas. Então, fica o convite para vocês. Maravilha. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Sucesso e conte com a nova versão para que esse evento seja ainda mais incrível. Vou esperar a nova versão e o Rodrigo Cruz lá. Já garanti a minha data. Muito obrigada, gente. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui. Em breve nós voltamos com mais histórias, novidades que merecem ser contadas aqui nessa mesa, porque hoje nós estamos além da página. Um abraço e até a próxima.